laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Meu amigo pensante, meu nome é Rafael, esse é Filosofia e Cafeína, e hoje um vídeo um pouco diferente. Em vez de fazer um vídeo explicando o que cada cientista que aparece no filme quer dizer, vamos fazer apenas uma análise e refletir um pouquinho com o que é dito pelo filme, tá? Não é bem uma crítica de cinema, por exemplo, as cenas que o Nolan escolheu, como foi abordado e o dilema moral entre o criador da bomba atômica e o que aconteceu. Muita gente diz que o filme é sobre o cara que criou uma bomba atômica e depois viu ela explodindo e ficou arrependido. Não. Ou um cara que se arrependeu que a arma de destruição em massa destruía em massa. Ah, então não pode. Pra gente ver que o filme traz muito mais que isso. Mas uma bomba reina sobre todas as bombas. O que acontece quando um físico brilhante desenvolve uma arma de destruição em massa? O mundo nunca mais será o mesmo. Primeira parte do vídeo, vamos falar um pouco sobre uma crítica. O filme está com excelentes notas, excelentes críticas, e não é por acaso. Não só pelo primor técnico do não uso de CGI, mas também pela filmagem. Como eu já disse algumas vezes, né? Quem me acompanha em outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição. O filme, ele usa uma narrativa que mistura passado e mais passado ainda, e mistura a parte da caça aos bruxas, da doutrina McCarthy, junto com pré-guerra mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, para contar a história. E nas partes que são documentais, é usado cor de documento. As filmagens em documentários são em preto e branco, ainda mais desta época. E quando ele vai falar da visão do autor, ele usa a paleta de cores que ele quer. E essa história, ela é bem contada? Sim. Nós temos tanto o desenvolvimento do Oppenheimer sendo julgado, dele contando a história dele, e como ele se sente com o julgamento, até chegar a parte do teste nuclear de Trinity e chegar ao íntimo dele. Aqui, como eu falei, o vídeo é com análise, né? Então a gente tem que assistir para poder analisar, né? Não vamos ter opiniões sobre algo que a gente não viu. Só porque o filme é hypado ou porque ele não é, a gente não vai ter opinião, né? Vamos assistir. Então tem spoiler nesse vídeo. As cenas para mim que mais chamam a atenção é como ele fica abalado. A cena que estão mais criticando, que é a cena de nudez, mostra o aproximamento dele com a Jean Tetlock, que foi a responsável por, assim como o irmão, manter ele perto do Partido Comunista. Ele tem um sentimento de vingança por ser filho de pai judeu, fica claro no sobrenome dele, né? Então, ele quer contra-atacar a Alemanha de todas as formas. Antes que os Estados Unidos se juntassem oficialmente ao esforço de guerra, os nazistas já davam um passo importante no desenvolvimento de um míssil nuclear. Ajudando quem for aliado. Depois, quando a guerra acaba, ele fica perdido. E agora, quem que é o inimigo? Eu lutei contra o inimigo e não tem inimigo, e eu tô criando uma arma e eu não tenho inimigo. E essa cena de nudez mostra ele desnudo. Quando ele aparece desnudo, desnudo é boa. Quando ele aparece desnudo no julgamento, é a vida dele íntima sendo exposta. A gente não está falando do líder do projeto Manhattan, a gente está falando do Robert Oppenheimer. E também quando a Jean aparece dessa forma, também é para mostrar, olha a sua intimidade aqui te julgando. Você ainda tem para onde ir? É para deixar a gente meio desconfortável e mostrar o quanto ele está desconfortável. Que, aliás, aqui o Cillian Murphy, para mostrar desconforto e medo, tá maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho agora, não da história só do filme, mas da história real. Senta que lá vem a história. Em 1942, Los Alamos, Novo México, o físico J. Robert Oppenheimer é nomeado chefe do secreto Projeto Manhattan. Sua missão, desenvolver a mais poderosa das bombas que a humanidade já viu e deter Hitler. A história do Oppenheimer começa com ele na Europa, voltando aos Estados Unidos e fundando o primeiro departamento de física quântica. A física quântica tem um principal problema, aqui eu vou só sintetizar, tá? Se quiser um vídeo mais completo, com algumas reflexões, por exemplo, sabíamos que nós nunca tocamos nada, e sim a energia dos prótons de algo, com a nossa energia de prótons impede que a gente se toque, senão nós estaríamos nos atravessando. Que viagem é essa, velho? Enfim, isso fica para outro vídeo. Aí ele funda esse departamento, onde o principal problema é que a luz é partícula ou é matéria. Se você olhar nos cálculos, ela não é os dois, mas na prática é. Então aí temos um pequeno problema. Albert Einstein é um gênio que abre portas
para as quais ele não conseguiu encarar. Depois a gente vai ver que Oppenheimer faz a mesma coisa. E aí vamos ligar o início do filme com o final do filme, o começo da história com o final da história. Por isso que o Nolan, assim como eu, vou falar da história dele não em linha reta, não em flecha ou ordem cronológica. Quando Einstein abre espaço para uma nova física e não sabe lidar com ela, joga para os próximos. Oppenheimer estava estudando o nascimento e morte de estrelas. Para quem não sabe, o buraco negro é uma estrela que está morrendo. Ela aumenta de densidade e assim fica com mais gravidade. Enfim, aí chega um ponto que nós estamos na Segunda Guerra Mundial. E duas coisas são muito importantes. O projeto atômico da Alemanha, liderado principalmente pelo Heisenberg. Say my name. Heisenberg. Então, sim, muita gente tatua Heisenberg ou escreve a frase de Heisenberg por causa da série. Mas Heisenberg era um partidário do bigode. Enfim, eles escolheram isso na série porque ele era mau e morreu de câncer. Por isso que usam Heisenberg, tá? Tem fãs que dizem que é por causa do princípio de incerteza, mas é por conta que ele era mau e morreu de câncer. Enfim, Heisenberg consegue bombardear com prótons o núcleo de urânio. Em 1939, cientistas alemães dividiram átomos de urânio, um passo crítico necessário para criar uma explosão nuclear. E aí, Einstein manda uma carta. Na verdade não é o Einstein, quem escreve é outro físico que o Einstein assina, pois ele era um nome mais reconhecido. Ele enviou uma carta ao presidente Franklin Roosevelt chamando sua atenção para a ameaça atômica nazista. Ao assinar essa carta, dizem para o mundo: a Alemanha está desenvolvendo armas de destruição em massa. E os outros países? E aí começa a necessidade, no caso dos Estados Unidos, assim como os aliados, para essa corrida armamentista. Aliás, corrida armamentista é algo que vai ter na Guerra Fria, não tanto na Segunda Guerra Mundial. Guarda essa informação. Aí, com esse manifesto assinado, a necessidade da criação do Projeto Manhattan, o Oppenheimer ele não é o pai da bomba atômica. Ele é um dos pais, né? A bomba atômica é um Pinóquio, né? Então, tem vários pais ali. Ele só foi o coordenador do projeto, ok? Nome que fica em evidência o tempo todo. E aí, com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, quando ela começa de fato, quando Hitler e Stalin fazem um acordo para a invasão da Polônia, Oppenheimer, que para ajudar o seu povo, que era judeu, ele enviava fundos para, principalmente, guerrilheiros, vê que a sua convicção de esquerda e sua aproximação tanto com a amante, que ele considera o amor da vida dele, que é Jean Tetlock, e o seu irmão, não vão para o mesmo lugar. Se o meu maior inimigo se alia com quem eu estou ajudando, quem que eu estou ajudando? De que lado que eu estou? Aí que ele rompe, né, com o Partido Comunista. Nunca chegou a ser filiado, mas ele rompe as relações. Inclusive reluta muitas vezes em chamar o irmão. Continuando, guarda essa informação. Continuando, a guerra vai explodindo e dá-se início à corrida armamentista do Projeto Manhattan. Que, aliás, muita gente perguntou para mim, se a base ficava em Los Alamos, por que o nome é Projeto Manhattan? Manhattan não era em Nova York? Porque o primeiro escritório ficava em Nova York, Manhattan, tá? Depois ele é transferido. No filme você vai entender por que é transferido para Los Alamos, por que é feita toda aquela estrutura. O filme é um pouco tendencioso em algumas partes. Sim, porque é uma narrativa. Tudo que você assistir colorido, como eu disse, é o ponto de vista do Oppenheimer. Então você vai ver colorido o Edward Teller sendo praticamente um maníaco, que é o inventor da bomba H. Você vai ver uma tentativa do Nolan de dizer que o Oppenheimer ele era a favor da bomba A, que é atômica, mas era contra a bomba de hidrogênio, porque ele considerava demais, ele queria uma arma para vencer os nazistas, não uma arma para destruir um mundo. E aí quando ele vê o resultado, é aí que ele se arrepende. Primeiro, antes do teste Trinity, o Hitler perde a Batalha de Moscou, é cercado e comete... E aí, não tem mais inimigo. Tem um Japão que não se rende, isso é fato, o Japão não se rende. E aí tenta convencer a usar essa bomba no Japão. Mas o Japão não era o inimigo dele. 6 de agosto de 1945. Os Estados Unidos lançam uma bomba de urânio em Hiroshima, no Japão, matando mais de 100 mil pessoas. O Japão não era a pessoa que perseguia o povo dele. E ele continua o projeto. Aí que vem a grande culpa do Oppenheimer. Eu criei algo com propósito. E agora está tendo outro propósito. Qual que é o propósito que eu criei? Só que ele criou, né?
um monstro, por isso que vai ser chamado de Prometeus. Já explico o que é Prometeus. Se você assistir o meu vídeo sobre mitologia grega, vai fazer mais sentido o que eu vou te falar agora, por isso que eu vou deixar ele aqui como próximo. Prometeus, ele é o responsável, o titã responsável por dar o fogo ao homem. Zeus, com receio, até medo disso, manda a caixa de Pandora, que libera todos os males para a humanidade. Então, o maior dom do homem, que é o fogo, se você olhar a nossa história evolutiva, né, a gente muda para o Homo sapiens devido ao fogo e à caça. Então, o nosso maior dom acaba sendo nossa maior destruição. Nós causaremos guerras por conta do fogo. E aí, o nosso grande dom, você pegar a partícula menor que existe, expandi-la, ter o poder ilimitado, vai ser o seu dom ou vai ser a sua desgraça? O Prometeus, ele sofre o castigo de Zeus. Zeus é muito criativo na hora de dar castigos. Todo dia, uma ave devorará o fígado de Prometeus, que se regenera. E assim ele tem um sofrimento eterno. E aí o nosso Prometeus, aquele que nos deu o fogo, Oppenheimer, vai ser condenado ao sofrimento eterno? E aí vem o julgamento do Oppenheimer, que não é pela bomba atômica em si, até porque os Estados Unidos não vai julgar o cara que deu a melhor arma para os Estados Unidos. Vem um grande julgamento do passado dele. Será que foi ele que vazou? Será que ele, temendo que só alguém tivesse o fogo, foi lá e vazou? E aí começa o julgamento do Oppenheimer. Que, aliás, o Oscar não vai vir para o Cillian Murphy, desculpe, e sim para o Robert Downey Jr. Depois de uma bomba que ele lançou, é bom vê-lo de novo. Dessa vez com o papel que ele entrega. Não simula o Tony Stark, sai totalmente do personagem e entrega. E como entrega. Pra mim é a maior atuação do filme. Comente aqui quem você achou que teve a melhor atuação do filme. Que, aliás, é uma crítica que eu odeio ouvir, que os personagens não têm tempo de tela. 3 horas de filme e não desenvolver os personagens. Claro, você está desenvolvendo o projeto Manhattan. Se fosse assim, você teria que ter, sei lá, uma série. Um episódio pro Edward Teller, uma pro Feynman, que, aliás, é o ídolo do Sheldon Cooper. Que, aliás, se você não entende nada de física ou química, ou até de história, o filme também não te explica. Ele vai. Não tem datas. Se você olha assim, por que Oppenheimer está sendo julgado? Se você não sabe que foi a doutrina McCarthy, o problema é seu de novo. O filme não vai te explicar o que foi as caças bruxas. O filme não vai te explicar o que é tensão nuclear. E aí, nesse julgamento, nós vemos o seguinte. O Oppenheimer, ele não terminou uma guerra. O Reino Unido, a França, a China, a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte produziram seus próprios arsenais nucleares. Hoje, existem cerca de 15 mil armas nucleares, poder destrutivo mais do que suficiente para extinguir a raça humana. Ele começou outra. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela não termina a Segunda Guerra. Ela começa a Guerra Fria. O que a gente vai chamar de tensão nuclear. Agora vamos ao tema da tensão nuclear. Por que um país não joga bomba H, no caso, ou bomba atômica? Porque o outro também joga. E se os dois jogarem, o mundo acaba. Temos uma questão que a gente chama em cartas de as e rei. Se você jogar um as e o teu adversário jogar um rei, você perdeu. Se o teu adversário jogar um as e você um rei, você ganhou. Se os dois jogarem um as, os dois ganham. Se os dois jogarem um rei, os dois perdem. Se a nação jogar a bomba e outra não, ela ganha. Se as duas jogarem, as duas perdem. Se as duas não jogarem, as duas ganham. Então você sabe que a única forma de ganhar é não jogando. E seu adversário? Você não sabe o que ele vai fazer. A mesma fórmula lógica vai explicar a tensão nuclear. Ou seja, ele inicia a guerra. No filme, dá a entender que ele era contra o projeto da bomba H, porque ela era demais. O filme até fala, uma coisa é você se afogar em 10 metros de água, outra coisa em 1 quilômetro. Se você comparar a bomba de hidrogênio com a bomba de fissão, com a bomba de fusão, é outro patamar. Dá a entender que me incomodou um pouco, né? O Teller, como eu disse, é o Coringa atômico. Ele quer uma bomba mais poderosa, e o Oppenheimer, aí nesse caso tem uma romantização. É o responsável por frear isso daí. Não sabemos. Como eu disse, isso está em colorido. Ou seja, é a visão do diretor ou uma visão subjetiva do próprio Oppenheimer. Aí vem a questão, ele é culpado? Se ele não tivesse feito nada, aqui existia a chance de o Otto e o Heisenberg colocarem uma V2 com uma ogiva e ela acertar talvez Londres ou até mesmo Nova York?
Se ele tivesse feito algo, a bomba estaria à paz ou o Japão estaria em guerra por mais tempo? Se ele tivesse feito algo, ameaçado, a União Soviética depois também feito algo, e os dois sabem que não pode jogar o Reis, os dois sabem que não podem dedurar, e assim o mundo continua em paz? É uma questão de moral. Aí tem outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado para vocês, que é um vídeo sobre ética e moral. E aí essa questão que não tem muita resposta, é a questão que corrompe a mente do nosso Oppenheimer. Quando ele fala, eu me tornei a morte, destruidor de mundos, dá pra ver que ele não está sabendo responder essa questão. Now I am become death, the destroyer of worlds.